Amém? Vamos ler a palavra de Deus? 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. É um versículo conhecido das cartas de Paulo, né? É esse aqui, ó. Digam comigo. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Amém? Podemos assentar. Quero pregar com vocês esse textozinho da Bíblia aí. Vejam bem, vocês sabem que todos nós que estamos aqui precisamos nos encontrar espiritualmente, né? Quando você se encontra espiritualmente, a sua mente abre, não somente a sua mente abre, mas você consegue derrubar determinados conceitos que às vezes mantém você de uma certa direção. E acontece muitas vezes, ou na maioria das vezes, aquilo que a gente chama de uma mudança de Deus. Deus vem, entra na vida da pessoa e começa a corrigir uma série de coisas da vida da pessoa que você realmente admite, depois quando para pensar, que muita coisa começa a mudar na sua maneira de ver as coisas, na sua maneira de entender as coisas. E imagine vocês uma coisa interessante. Todos nós, geralmente, vamos acumulando coisas que vão nos deformando ao longo da nossa vida. Você, quando nasce, que é criança, você é uma criança realmente maravilhosa, perfeita, é criança, mas às vezes a vida vai passando e dependendo daquilo que você vai vivendo, você vai mudando, muitas vezes, o seu conceito com respeito à vida, né? Às vezes você olha um grande marginal, uma pessoa perigosa, aí você imagina, poxa, ele foi criança, e quando ele foi criança, deveria ser igual a todas as crianças, e de repente se torna adulto, se torna uma pessoa extremamente nociva. Às vezes você olha para uma pessoa tão violenta, tão agressiva, você vai analisar, poxa, mas ele foi criança um dia, e quando a gente fala em criança, você imagina uma coisa tão pura, tão bonita que é uma criança. Aí de repente a pessoa se transforma em alguma coisa às vezes tão ruim quando se torna adulto. Isso prova então que às vezes a vida também vai transformando as pessoas. Às vezes o ambiente em que a pessoa vive transforma a pessoa, mas muitas vezes essas transformações, elas se transformam para um lado ruim, para um lado negativo, dependendo do que a pessoa passa, a pessoa então passa a ter sobre si uma determinada influência essa que é adquirida exatamente ao longo da vida, por uma série de coisas que acontecem. Às vezes, a deformidade da pessoa começa dentro de casa. Ele é criança e presente ali em casa, ele presencia às vezes violência, às vezes sofre abuso de todo tipo de forma dentro da própria casa. Às vezes ele vive num ambiente totalmente pesado, sem harmonia, um ambiente de agressividade, de violência, e a criança vai crescendo exatamente naquele ambiente, uma criança que é totalmente pura, e aquilo então vai formatando, muitas vezes, uma maneira de olhar a vida, uma maneira de se proteger, de se defender, que às vezes a pessoa cresce, ele é uma pessoa totalmente bloqueado, uma pessoa totalmente fechado, com uma visão da vida sempre na defensiva, para viver de uma forma que às vezes tem um tipo de comportamento que ninguém consegue entender. Às vezes a pessoa se torna adulto agressivo, às vezes é uma pessoa extremamente violenta que maltrata pessoas, que não tem habilidade para poder conviver, para se relacionar, tem dificuldade nas suas convivências interpessoais. Às vezes é pessoa difícil para se viver, às vezes aquela vida dele vai colocando ele sempre em situações sempre de rompimento, não consegue dar certo com ninguém, não se acerta com ninguém, todo mundo encontra dificuldade para conviver com ele, e às vezes as pessoas se tornam extremamente armadas por conta da vida que viveram em determinadas fases, que é aquela pessoa desconfiada com tudo, que não confia em ninguém, que está o tempo todo na defensiva e que tem uma vida sofrida, uma vida pesada, porque viver dessa forma não é algo nada confortável, e a pessoa então tem essa visão de vida.
Você, quando olha na Bíblia, por exemplo, você vai percebendo que todos os discípulos de Jesus eram pessoas deformadas. Pedro era um camarada temperamental que tudo ele resolvia no grito, queria resolver tudo com arma, qualquer coisa ele partia para a violência. Paulo, que foi o apóstolo que veio depois, era insensível, um sujeito extremamente religioso, achava que o certo era ele, que nada estava acima daquilo que ele pensava ou que ele achava, a ponto de perseguir os cristãos e concordar com a morte até dos servos de Deus. Judas era aquele camarada monetário que pensava só em dinheiro. Era a maneira que ele achava que a vida tinha que se conduzir, sempre em tirar vantagem nas coisas. Infelizmente ele, quando percebeu a necessidade da mudança, ele já estava tão comprometido que a saída para ele foi se matar, porque ele mesmo estava com vergonha dele mesmo. E você vai vendo a história de cada um, todos eles tinham lá as suas deformidades, as suas dificuldades. E Jesus foi conviver com eles. Jesus tinha a maior dificuldade para conviver com eles, porque Jesus tinha que tentar acertá-los. Jesus vivia corrigindo eles. Eles estavam com Jesus, todos eles motivados pelo interesse. Acompanhavam Jesus porque eles acreditavam num projeto político que envolvia Jesus, onde eles iam se dar bem e iam realmente assumir o poder. Todos eles estavam ali interessados em se beneficiarem. Tanto é verdade que eles chegaram a perguntar para Jesus num texto: Senhor, e aí nós largamos tudo, deixamos tudo para poder te seguir, o que vai ser da gente? Eles queriam saber qual era a vantagem que eles iam ter naquilo, o que eles iam ganhar pelo fato de terem abandonado tudo e seguir a Jesus. E entre eles ainda havia mais o quê? O interesse de se dar bem na situação. Tanto é verdade que eles brigavam entre si por causa de cargos. Antes de Jesus assumir o reino da maneira como eles pensavam, eles imaginavam, eles já discutiam entre si para ver realmente como é que cada um ia ser beneficiado com os cargos que estariam disponíveis caso Jesus sentasse no trono para poder reinar sobre Israel. Jesus percebeu isso. Um dia Jesus juntou, vem cá, senta aqui, olha, vou dizer para vocês o seguinte: o meu reino é diferente, disse Jesus. No reino que eu vou implantar, não é você que é servido, é você que vai servir. Jesus deu um nó na cabeça deles. Por que deu nó? Porque todo mundo que assume o poder quer as benesses do poder, e eles não pensavam diferente. Eles discutiam entre si essa possibilidade. Diz a Bíblia que os primos de Jesus começaram realmente a pleitear os melhores cargos, porque na cabeça deles, aquele reino do céu proposto era alguma coisa para o domínio político, porque Jesus falava no reino dos céus, todo mundo imaginava que era um reino para aquela hora, onde Jesus ia destronar todo mundo, sentar no reino, e eles estariam ali junto para poder se beneficiar por estarem no poder. E já naquela época, quem estava no poder era servido, tinha assessor para tudo, era paparicado pelo fato de estar no poder, não muito diferente de hoje, e eles queriam isso também. Jesus disse: olha, no meu reino não é assim. No meu reino, aquele que quer ser o maior, que quer ser mais importante, que seja servo, diga glória a Deus. E quando Jesus falava isso, Jesus tentava desconstruir aquela cabeça tão parecida com a cabeça de todo mundo, de tirar vantagem, de se dar bem dentro de tudo aquilo que eles imaginavam que ia acontecer. E Jesus foi mudando. Jesus percebeu que eles eram fragilizados. Uma certa vez Jesus chegou e disse: Pedro. Aí o Pedro: sim, Senhor. Jesus: olha, Satanás pediu para brincar contigo, para cirandar contigo. Ele foi pedir lá para o Pai, para brincar contigo. Quando é que o diabo faz isso? A Bíblia diz que ele é o acusador. Ele faz isso quando ele encontra em nós tanta deformidade que ele se acha com direito de poder atingir as nossas vidas. Ele encontra legalidade para poder nos atingir, para poder realmente cirandar com a gente.
Hoje ele não se anda mais com a gente, porque nós somos de Jesus. Diga glória a Deus. Depois que Jesus morreu, ele não pode pedir mais isso. Por que ele não pode pedir mais isso? Porque quando Jesus morreu, a Bíblia diz que ele pagou a nossa dívida. Diga glória a Deus. Mesmo quando você deve, a sua dívida é paga. Por quê? Porque você procurou apoio naquele que pagou o preço lá no alto da cruz do Calvário. Mas então Jesus não tinha morrido ainda. E ele disse, olha, ele deve ter chegado com ele, olha, aquele camarada ali diz que anda com Jesus, mas olha a vida dele como é. Um cara temperamental, grosseiro, estourado, desequilibrado. E Jesus, pois é, olha, Pedro, Satanás pediu para se andar contigo, mas eu, por 3 vezes, orei ao Pai e disse, Pai, não deixa se andar com ele, porque ele não tem estrutura. Eu pedi ao Pai, para o Pai não deixar. Porque Jesus conhecia a estrutura dele, conhecia a deformidade dele, sabia quais eram os interesses deles. Eles brigavam por cargos, queriam saber que era o mais importante para exercer os melhores cargos da monarquia que eles imaginavam que ia se estabelecer no lugar do domínio do Império Romano. E Jesus começou a cuidar daquelas pessoas, e fica entendido que o agir de Jesus na vida daquela pessoa era para fazer deles nova criatura. Diga glória a Deus. Às vezes Jesus está precisando fazer isso da gente, nos fazer novas criaturas. Às vezes nós estamos tão deformados, tão feridos pela vida, tanta coisa nos fere. Às vezes um pai que não foi tão bom, uma mãe que foi indiferente, falta de afeto em casa, falta de carinho em casa, você vai se tornando e crescendo uma pessoa diferente, uma pessoa insensível. Às vezes uma série de relacionamentos que não deram certo, às vezes muitas separações, vai fazendo de você uma pessoa calejada a ponto de não respeitar as pessoas e de olhar todo mundo realmente já com desconfiança, porque você já apanhou nessa área. Às vezes um relacionamento abusivo, que machucou você, que jogou você para baixo, que fez de você uma pessoa com complexo de inferioridade por conta de coisas que você ouviu, os abusos que você passou. E tanta coisa pode nos deformar e tirar de nós a capacidade de sermos uma pessoa plena, uma pessoa a ponto de poder conseguir fazer com que o melhor de nós seja dado. Às vezes o melhor de nós não consegue ser dado, por quê? Porque está travado por uma série de situações, de sofrimentos ou de momentos difíceis passados na própria vida. Jesus entra na vida de alguém para poder fazer essa mudança, para poder transformar, para poder simplesmente reverter toda uma situação. E o Paulo, o apóstolo, sabia disso, diga glória a Deus, porque ele tinha o testemunho, ele tinha a experiência de ter vivido situações em que ele, por conta de uma série de bloqueios ou dificuldades causada pela própria religião extremista que ele realmente fazia parte, ele era um extremista religioso, um fariseu. Tudo aquilo deformou ele, a ponto então dele olhar para as pessoas exatamente como pessoas inferiores, e ele não suportava os cristãos. Ele tinha ódio dos cristãos, por quê? Porque no conceito dele, ele estava certo e aquele pessoal era nocivo a tudo aquilo que ele acreditava. Jesus pegou ele no meio do caminho e deu uma apertada nele, ele caiu do cavalo. Quando ele caiu do cavalo, Deus começou a trabalhar nele para poder fazer dele uma nova criatura. Diga glória a Deus. O que é nova criatura? É fazer uma nova criação. Essa criação de Deus é uma criação emocional, é uma criação espiritual, onde seus conceitos são derrubados, aqueles conceitos nocivos, a sua maneira de ver a vida. Às vezes o sujeito é extremamente machista, isso vai caindo por terra e ele vai passando realmente a olhar as pessoas com mais respeito, e muita coisa vai mudando. Por quê? Porque a Bíblia chama isso de transformação, de uma nova criação. Paulo, percebendo isso, ele escrevendo sobre essas coisas para os irmãos de Coríntios, ele disse: olha, gente,
Se alguém está em Cristo, se alguém realmente resolve se comprometer com Jesus, ele vai ser uma nova criatura. Diga glória a Deus. Deus vai recriar ele, vai criar ele de uma maneira diferente e mudar os conceitos dele. E ele fez questão de dizer isso, porque nesse novo processo de mudança de Deus, a primeira coisa que Deus vai fazer é com que as coisas velhas fiquem para trás. Diga glória a Deus. As coisas velhas passem, aquilo que te deformou, aquilo que te atrapalhou, aquilo que simplesmente envenenou, comprometeu o teu entendimento, tudo aquilo então que fazia você olhar de uma maneira tão nociva para você mesmo e tão nociva para as pessoas que viviam e conviviam com você. A Bíblia diz que Deus vai pegar esse passado, vai fazer ele ficar para trás, não ter força de influenciar mais o teu presente, mas fazer de você uma pessoa transformada, fazer de você uma nova criação de Deus. Quando alguém olhar para você, vai dizer: esse não é o fulano que eu conhecia. Por que eles vão dizer que não reconhece você como a pessoa que eles conheciam? Por quê? Porque você passou por essa transformação que fez de você uma nova criatura. Um dos exemplos que eu acho mais extraordinário de transformação de Deus é a história do Zaqueu. Por que o Zaqueu procurou ser publicano? Porque ele era um camarada que ele tinha raiva de todo mundo. Você imaginou o camarada numa desvantagem da dele? O bullying que ele sofria, o sentimento de inferioridade dele, como ele se sentia menor do que todo mundo, literalmente falando, porque ele era anão. E ele passava muita humilhação por causa do tamanho dele. Parece que aquilo fez da cabeça dele uma cabeça desejosa de vingança, ainda que fosse inconscientemente. Você sabe o que ele pensou? Só tem um jeito das pessoas me respeitarem e eu poder peitar todo mundo com esse tamanho que eu tenho. É eu ficando rico. Se eu ficar rico, eu consigo derrubar várias barreiras e as pessoas vão se intimidar diante de mim pelo fato de eu ter muito dinheiro. Tem muita gente que pensa assim. Você não vê pessoas às vezes que ele quer ficar rico para expor a riqueza dele, a necessidade de se autoafirmar. Ele faz questão de passar lá na tua rua de madrugada com o escapamento desligado, para fazer bastante barulho, para acordar você de madrugada, para dizer: eu estou passando aqui com o carro que eu comprei, que foi muito caro. Isso é quase inconsciente, mas isso é uma necessidade de se autoafirmar. Para muitas pessoas, não adianta eu ter esse carro aqui e ninguém saber que eu tenho. Um dia eu falei para um amigo meu que ele tinha conseguido comprar um carro, até certo ponto muito caro, e eu fui andar com ele nesse carro. E eu disse: rapaz, por que tu não coloca uma película aqui nesse vidro que está quente que só esse sol está me queimando aqui? Eu falei assim: para que eu vou colocar película nesse carro? Que adianta ter um carro desse e ninguém vê que eu tenho? Vocês estão entendendo a cabeça das pessoas? Eu não vou comprar um carro desse e ninguém vai ver que eu estou dirigindo um carro desse. E eu percebia que aqui e ali, num determinado lugar que ele passava, ele baixava o vidro e colocava a mão para fora, para dizer: eu estou aqui. Ele fazia isso aí quase que inconscientemente, eu acho, porque ele nem percebia a necessidade que ele tinha de se autoafirmar naquilo ali. Ele disse: quer dizer que tu prefere andar te queimando nesse sol, mas tu não coloca a película, porque a película vai te esconder aqui. Ninguém vai ver, isso custou caro que só, falou para mim. E a gente vê essas coisas, essa necessidade de se autoafirmar. Quando você vê essas coisas, isso é para querer dar uma tapa na cara das pessoas, para poder afrontar as pessoas. Por isso que às vezes passa lá na tua rua, eu moro bem ali, 3 da manhã o sujeito resolve passar com uma motocicleta daquelas, eu acho que de 1000 cilindradas, ele acelera tudo que ele pode acelerar. Começa os cachorros a gritar e latir desde a
ponta da rua, até da outra ponta da rua, os cachorros ficam latindo, porque ele resolve passar de madrugada, acelerando uma moto de mais de 1000 cilindradas. Que o sujeito faz isso? Qual é a intenção? É para dizer, eu posso, eu tenho, eu estou aqui, e você não tem uma igual. Quando você vê as pessoas agirem assim, você vai ver o histórico da vida dele. Ele passou por tanta situação de humilhação que para ele aquilo ali é exatamente uma autoafirmação diante de tudo aquilo. Assim estava o Zaqueu. Ele pensou, se eu tiver dinheiro eu caso com a mulher bonita, se eu tiver dinheiro eu tenho o que eu quero, se eu tiver dinheiro eu vou ter gente me servindo, se eu tiver dinheiro realmente eu vou fazer o que eu quero fazer. E ainda hoje as coisas não são diferentes. Não é isso que acontece? Você vê, por exemplo, que basta ser o velho da lancha para poder ter uma coisa nova dentro de casa. Essa é a história da vida que nós vivemos. Imagine você que tem um jogador de futebol que está lá na favela. Quando ele consegue um contrato de $1 milhão, ele precisa realmente fazer com que as pessoas percebam que ele está ali. A primeira coisa que ele faz é o quê? É acabar com a pele dele. Ele coloca tatu, como é que chama? Meu nome tatuagem toda a parte do corpo. Não dá para colocar. Tem uns que colocam até no olho, porque ele faz tudo aquilo ali, porque ele precisa ser visto dentro daquela realidade dele. Tudo isso aí é sofrimento, gente. É sofrimento. Aí você vê o que acontece. O sujeito pode ser do jeito que for. Pode não estar totalmente fora daquilo que o padrão exige de beleza, mas não adianta. O fato de ter o dinheiro, ele vai ter realmente tudo ao lado dele, o que ele quer. Era assim que aconteceu com esse cidadão. Agora eu vou ficar rico. Para ficar rico eu vou escolher ser publicano. O sujeito, para ser publicano, ele tinha que não ter amor à família, porque ele era isolado. O sujeito, quando ele decidia ser publicano, a família abandonava ele, a família fazia o funeral dele simbolicamente, porque ele era publicano. Pai, mãe, irmão, não queria nem ver mais a cara do camarada. Ele não podia entrar na igreja, o publicano. Além de não poder entrar na igreja, se ele sentava em qualquer lugar, um judeu jamais sentava do lado dele. Se ele sentasse do lado do o judeu levantava. Os judeus olhavam com o maior desprezo o publicano. Por quê? Porque todo funcionário público daquela época, quando tornava-se publicano, ele ganhava muito dinheiro, mas ele perdia a maioria dos seus relacionamentos familiares e os outros relacionamentos. Ele só ganhava dinheiro. Por que ele ganhava dinheiro? Porque ele ia trabalhar para o governo invasor de Roma. Roma dominava aquela região todinha ali, então quem trabalhava para o governo, trabalhava para os invasores, que eram os romanos. Aí o pessoal que era do lugar, o nativo do lugar, olhava a pessoa com desprezo, porque esse aí é traidor da pátria. Esse aí está trabalhando para os camaradas lá, que estão dominando a gente aqui, que escravizam a gente. Aí havia um desprezo generalizado, porque o sujeito era funcionário público pelo fato de trabalhar para os romanos que dominavam aquela região. Essa era a razão pela qual todo mundo desprezava. Mas, em compensação, os romanos pagavam muito bem, porque era difícil conseguir uma pessoa que quisesse romper os seus laços em função do dinheiro. E o baixinho foi e disse, pois é aí que eu vou ficar cheio da grana, eu quero ver. Ele pegou, foi e ficou rico. Porque o imposto era caro. Imaginem vocês, tudo era no olhômetro, o imposto de sair é tanto. Tinha que dar uma cota para Roma, a outra parte ficava com ele. Aí eles cobravam além daquilo que era para ser cobrado. Mas eles eram intocáveis, ninguém podia dizer nada, todo mundo estava refém do poder de Roma, dos soldados romanos, aí eles ficavam riquíssimos. E esse ficou riquíssimo. Ficou cheio da grana. Mas Mas ele ficou rico. Na cidade que ele morava, ninguém gostava dele, ele estava se lixando para as pessoas que não gostavam dele, porque ele tinha muito dinheiro, ele fazia o que ele queria, a casa dele deveria ser a melhor casa lá de Cafarnaum. A vida dele era uma vida de ostentação, porque ele tinha o dinheiro, ele estava do lado dos romanos, era um traidor, mas estava bem.
Mas ele tinha um desejo, o desejo de conhecer Jesus. Diga glória a Deus. Ele ouvia falar de Jesus. Olha, Jesus, todo mundo falava de Jesus. Ele teve aquela vontade, eu vou conhecer esse homem um dia. Aí um dia ele tomou conhecimento que Jesus ia na cidade dele, na cidade de Jericó. Poxa, ele vem aqui na minha cidade. Jericó, né? É Jericó. Aí vejam bem. Ele tomou, onde é que Jesus está? Onde é que Jesus vai pregar, hein? Alguém deve ter, ele vai lá em tal lugar, ou vai lá na sinagoga, ou vai lá numa montanha, ele vai estar pregando lá. Quando Jesus chegava numa cidade, uma multidão ia atrás dele, porque ele curava pessoas, ele libertava pessoas, a multidão ia atrás. Aí Jesus está pregando no lugar, ele pensou, eu vou lá. Vou pegar aqui os meus funcionários, vou dar uma chegadinha lá para conhecer esse homem que eu tenho maior vontade de conhecer. Só que aconteceu que ele pensou bem, não vou não, não vai dar para ir. Vai ter muita gente lá, o pessoal não gosta de mim, vai querer pisar em mim, alguém vai querer se aproveitar para tumultuar, para poder me machucar, então é melhor eu não ir, porque é muito arriscado eu ir no meio dessas pessoas, porque todo mundo tem raiva de mim, porque eu sou rico, todo mundo tem raiva de mim, porque eu sou cheio da grana mesmo, eu prefiro não ir exatamente para poder me proteger. E ele decidiu não ir, mas ele teve uma ideia. Lá, na saída da cidade, tem uma árvore. O dia que ele souber que ele vai sair, para eu conhecer ele, eu vou subir na árvore, quando ele passar, eu vou estar lá em cima, olho para baixo, sem risco nenhum, conheço ele, que eu quero conhecê-lo. Aí ele perguntou, fulano, tu sabe quando é que ele vai sair da cidade? Tal dia ele vai embora. Então, ele chamou lá os funcionários dele, me leve lá para aquela árvore lá, porque eu vou subir na árvore, me ajude a subir na árvore, para eu esperar ele passar, para eu poder olhar ali de cima e saber quem é ele. E levaram ele. Essa árvore, inclusive, eu coloquei aqui, porque ela existe até hoje, essa árvore. Se um dia vocês forem em Jerusalém comigo, vocês vão lá em Jericó, diga amém. Não dá para ir agora, que agora o negócio está meio feio por lá. Mas veja bem uma coisa, tem essa árvore lá, essa árvore está lá. Eles dizem que é a mesma árvore, um sicômoro, né? Uma figueira brava. Aí eles cercaram, está aqui a foto da árvore. É toda cercadinha e está escrito lá, essa é a árvore que Zaqueu subiu, é uma árvore milenar que está lá. Ainda existe até hoje, segundo eles. Não sei se isso é coisa de turismo, mas é o que eles falam. Vocês estão entendendo? Aí ele disse, eu vou lá para aquela árvore. Aí quando Jesus saiu, o que eles fizeram? Ele foi para lá e subiu na árvore e ficou lá sentadinho esperando. O nome dele era Zaqueu. Vocês sabem o que significa o nome Zaqueu? Puro. Olha só o que a família dele deu de nome para ele. A mãe dele, quando ele nasceu, que menino bonitinho, tão purinho, eu vou botar o nome dele de puro, Zaqueu. Mas quando ele se transformou, que ele ficou adulto, se tornou uma coisa totalmente desconexa do nome que deram para ele. Na cidade, ninguém chamava ele mais pelo nome dele, porque era um contrassenso. Chamar um cara esperto, ladrão que roubava todo mundo, chamar o cara de puro não tinha nem lógica, o nome dele não condizia com aquilo que ele era, o que chamavam ele na cidade era só o nome, ladrão. Paulo Zaqueu, ladrão, aquele que rouba a gente dos impostos. Por isso que todo mundo que rouba você dos impostos é chamado de ladrão. Então veja bem uma coisa que acontece, chamavam ele de ladrão. Para onde ele ia, as pessoas conheciam o Zaqueu, ladrão. Nesse dia ele subiu lá na árvore e ficou lá em pé, esperando. Jesus saiu da cidade com uma multidão, um grupo de pessoas, ele naquela expectativa e o coração batendo forte. Quando ele chegou debaixo da árvore, a Bíblia diz que Jesus parou. Jesus parou, olhou para cima, ele estava sentado lá. Aí Jesus chamou ele pelo nome, o nome dele, que ninguém chamava. Jesus olhou e disse, ei Zaqueu, desce depressa daí, porque hoje eu vou pousar lá na tua casa. Ele tomou o maior susto, porque ninguém chamava ele pelo nome, ninguém chamava ele de puro, mas para Jesus ele era puro, por quê? Porque Jesus sabia que podia fazer dele uma nova criatura. Ele desceu na maior alegria, poxa, o homem me conhece, rapaz, ninguém gosta de mim, esse aí sabe até meu nome, vamos lá para casa.
Aí o pessoal ficou muito passado, o pessoal da cidade. Eu não vou mais atrás desse Jesus, não vou mais no culto dele não. Ele vai na casa do Zaqueu, esse cara é todo errado aí. O cara é ladrão, está roubando todo mundo aí, vive explorando as pessoas que moram aqui na cidade. O cara é rico só de roubar dos outros. Esse Jesus não é sério não, esse Jesus não é de Deus, coisa nenhuma. Mas Jesus sabia o que ia acontecer com ele. Jesus levou ele para casa, foi na casa dele, e quando Jesus chegou lá, ele disse: Senhor, olha, lá pelas tantas, comida à vontade, eu quero dizer para o senhor uma coisa. Ele parou para ele: fala, Zaqueu, eu quero dizer para o senhor que a partir de hoje eu vou dar uma corrigida na minha vida. Ele disse: eu roubei de muita gente aqui, mas eu vou corrigir isso aí, eu vou devolver para todo mundo, disse Jesus. E eu não vou devolver o que eu roubei não, vou devolver 4 vezes mais. De quem eu roubei 10 contos, eu vou devolver 40. Ele queria o quê? Mudar a vida dele. Jesus tem esse poder de fazer a gente mudar os conceitos, mudar a visão de mundo. Eu quero corrigir, vou devolver tudo que eu roubei das pessoas. Jesus parou e disse: pois é. Jesus falou: hoje veio salvação para essa casa, disse Jesus. Porque esse também é filho de Abraão, ele também é um judeu, gente. Foi criado dentro da religião, ele é judeu. E eu, Jesus, estou aqui para quê? Para vir buscar e salvar os perdidos, para pegar o cara doente, deformado pela vida, deformado pela criação dele, deformado por tudo aquilo que mudou a vida dele. Eu quero pegar essas pessoas e sarar, transformar, fazer com que as feridas da alma dele, que faz ele ser esse cara bruto, agressivo, revoltado, desrespeitoso, insensível, deformado, eu quero pegar ele e quero transformar, porque eu vim buscar e salvar os perdidos. E a vida do camarada se transformou. É isso que Deus quer fazer comigo e com você. Talvez você que está aqui nesta noite está nesse processo de mudança. E a primeira coisa que Deus tem que fazer é fazer com que o teu passado fique para trás, como nós lemos no verso lá. Passado tem que ficar para trás e você se permitir o novo de Deus. E o novo de Deus é mudar o teu entendimento, mudar a tua cabeça, fazer com que você tenha uma nova visão de mundo, fazer com que você realmente veja as coisas de uma forma diferente. E só quem pode fazer isso com você é Jesus Cristo. Então nesta noite, deixa eu encerrar aqui essa pregação. Esse é o propósito de Jesus com a tua vida, com a minha, com a nossa: transformar a gente, renovar a gente, fazer com que aconteça na nossa vida e sair, fazer com que as coisas velhas fiquem para trás e tudo se torne novo. Novo de Deus na vida da gente, o novo de Deus, que faz com que a nossa visão mude e faz com que a gente passe a nos entendermos, a gente passa a ter aquele autoconhecimento. Eu era assim por causa daquilo, mas isso não vai me afetar mais. Não tenho mágoa com meu pai mais, não tenho mágoa com a minha mãe mais, não tenho ódio do meu ex ou da minha ex. Você se sara, e quando você se sara, Deus tem a capacidade de fazer de você uma nova criatura. Essas são as mudanças de Deus. Que nesta noite Ele possa trabalhar em mim, trabalhar em você e trabalhar todos nós para fazer com que tenhamos realmente o caráter de Cristo. E não somente o caráter de Cristo, para que sejamos verdadeiros seguidores dos seus ensinamentos. Porque quando a gente se submete a isso, a nossa vida melhora em tudo. Amém? Que Deus te abençoe.